Olá, boa tarde. O Jornal do Ônibus edição da tarde está no ar e esses são os nossos principais destaques. Justiça determina retorno imediato de 50 ônibus ao sistema de transporte coletivo de Rio Branco, no Acre. GAECO cumpre mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens de sócios da Ampbus, no caso envolvendo a ligação da empresa com o PCC na capital paulista. Prefeitura de São Paulo realiza aporte para a compra de novos ônibus elétricos. Receita Federal publica nova portaria determinando que todos os ônibus interestaduais que saem da Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu passem obrigatoriamente em frente à alfândega, antes de acessar a BR-277. Na Bahia, homem rouba ônibus do Expresso Brasileiro e bate coletiva em poste. Bandidos utilizam ônibus como barricadas no Rio de Janeiro. Chove forte no Rio Grande do Sul e correnteza arrasta ônibus no estado. E ainda, hoje é dia de relembrar a linha de ônibus da CMTC que percorria quase 100 km por dia. Notícia, informação, prestação de serviço. O Jornal do Ônibus edição da tarde está apenas começando. A Justiça determinou o retorno imediato de 50 ônibus ao transporte coletivo de Rio Branco, no Acre, suspendendo a retirada dos veículos arrendados. A decisão foi tomada após a Prefeitura de Rio Branco realizar um depósito judicial de R$ 2,8 milhões, garantindo a posse dos ônibus durante o andamento do processo. O juiz também proibiu a retirada de peças, desmontagem ou qualquer ação que comprometa os veículos, assegurando a continuidade do serviço público. O GAECO cumpriu 18 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão, além de bloquear R$ 10 milhões em bens de investigados por um suposto esquema de financiamento do PCC e lavagem de dinheiro no transporte público de São Paulo. Entre os alvos está Alexandre Salles Brito, o Buiú, apontado como sócio da antiga operadora de ônibus Ampbus, empresa já descredenciada pela Prefeitura paulistana após investigações sobre possíveis ligações com o crime organizado. Segundo o Ministério Público, recursos que foram obtidos por atividades ilícitas eram lavados por meio de empresas de fachada e operadores financeiros. Especialistas defendem regras mais rígidas em licitações para impedir a entrada de organizações criminosas em contratos de transporte público. A Receita Federal publicou uma portaria que entra em vigor no próximo dia 1º de agosto, determinando que todos os ônibus interestaduais que saem da Rodoviária de Foz do Iguaçu passem obrigatoriamente em frente à alfândega, principalmente antes de acessarem a BR-277. O objetivo é reforçar o combate ao contrabando, descaminho e tráfico de drogas na região da fronteira. Durante o percurso, os veículos poderão ser parados para fiscalização de passageiros, bagagens, encomendas e documentos. As empresas deverão orientar seus motoristas sobre o novo procedimento e o descumprimento das regras poderá resultar em penalidades previstas na legislação aduaneira. Ainda hoje no edição da tarde, ocorrências do setor rodoviário. Homem rouba ônibus na Bahia. Bandidos utilizam ônibus como barricadas no Rio. E a seguir, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. O edição da tarde volta em instantes. Não saia daí. A Prefeitura de São Roque subiu a passagem do transporte coletivo para R$ 3,50 para pagamentos no cartão. Para quem paga no dinheiro, o valor subiu para R$ 4. A tarifa do transporte coletivo de Governador Valadares subiu para R$ 5,90. O subsídio mensal do sistema passa de R$ 1 milhão. A Prefeitura de São Paulo autorizou um novo aporte de R$ 531 mil para a Nortebus Transportes, concessionária responsável pelo lote D1, destinado à eletrificação da frota de ônibus prevista para este ano. O valor é complementar ao pacote de 89,4 milhões liberado na semana passada para outras 5 empresas do sistema municipal, todos financiados por empréstimos contratados pela Prefeitura. Atualmente, São Paulo possui mais de 1.700 ônibus elétricos, incluindo 189 trólebus, a maior frota elétrica do país.
Um ônibus do Expresso Brasileiro foi furtado na rodoviária de Guaratinga, no sul da Bahia. O autor foi um homem de 25 anos que conseguiu dirigir o coletivo por aproximadamente 30 quilômetros pela BA-283, chegando a atingir um poste durante a fuga. A polícia militar montou um cerco e localizou o veículo em frente ao mercado municipal de Itabela. O suspeito, ainda tentando fugir da polícia, tentou escapar pulando pela janela do ônibus em movimento, mas foi alcançado pelos policiais e preso em flagrante. 2 pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas após uma carreta boiadeira atingir a traseira de um ônibus da aviação Novo Horizonte na BR-135, em Buenópolis, no estado de Minas. O acidente ocorreu quando ambos os veículos seguiam no sentido Montes Claros, BH. O ônibus transportava 43 pessoas, incluindo o motorista e 4 passageiros, que ficaram presos nas ferragens. 2 deles morreram no local, enquanto os outros 2 foram resgatados com vida. As demais vítimas foram encaminhadas para hospitais de Buenópolis, Curvelo e Bocaiúva, com ferimentos leves e moderados. O motorista da carreta sofreu apenas ferimentos leves. A rodovia teve interdição parcial e o trânsito operou no sistema pare e siga. As causas estão sendo investigadas. Um ônibus da aviação Gato Preto que operava a linha 875H/10, Terminal Lapa, Metrô Vila Mariana, na capital paulista, bateu contra um automóvel na rua Faustolo, na Lapa, zona oeste da capital. O acidente deixou uma pessoa ferida, socorrida pelo SAMU, equipes do Corpo de Bombeiros, da CET, da SP Trans e do PRAT, Programa de Redução de Acidentes. Devido ao bloqueio da via, 11 linhas de ônibus precisaram desviar seus itinerários. Um ônibus da linha 8020/10 Butantã Shopping Morumbi colidiu contra um automóvel no cruzamento das avenidas Chutri Zaidan e Morumbi, na capital paulista, também na capital paulista. Com o impacto, o carro foi arremessado contra um poste. 2 homens ocupavam o veículo, um sofreu ferimentos leves e o outro apresentava sinais de embriaguez, segundo as autoridades. Cerca de 20 passageiros estavam no ônibus e ninguém ficou ferido. O motorista que operava o coletivo relatou que o automóvel teria avançado o sinal vermelho. Criminosos e bandidos utilizaram 2 ônibus e um caminhão como barricadas na comunidade Nova Brasília, em Niterói, na região metropolitana, bloqueando a rua Professor João Brasil. Segundo a Polícia Militar do Rio, a ação foi uma represália a uma operação policial que resultou na prisão de 2 bandidos e na apreensão de 2 pistolas e materiais relacionados ao tráfico de drogas. Chove forte no Rio Grande do Sul. Um ônibus foi arrastado pela forte correnteza em Sananduva, durante um intenso temporal que atingiu a região. De acordo com testemunhas, apenas 2 pessoas estavam no coletivo e conseguiram sair antes que ele fosse levado pela água, sem registro de feridos. As fortes chuvas provocaram alagamentos, interdição de rodovias, destelhamentos de casas e elevação do nível dos rios. Segundo a Defesa Civil, o temporal registrou rajadas de ventos superiores a 90 km por hora e acumulados de chuva acima de 120 milímetros. O JO no seu almoço de hoje vai falar da linha 222T, circular interbairros, criada em 1986 pela CMTC durante a gestão do então prefeito Jânio Quadros, na capital paulista, e ficou conhecida popularmente como Volta ao Mundo, por realizar um dos maiores percursos da história do transporte coletivo paulistano. O seu objetivo era ligar os bairros das zonas Norte, Sul, Leste e Oeste sem passar pelo centro, algo inovador para uma época em que a maioria das linhas era no sistema radial. O itinerário formava um grande anel pela cidade, passando por bairros como Penha, Vila Maria, Santana, Freguesia do Ó, Lapa, Butantã, Campo Limpo, Santo Amaro, Jabaquara, Ipiranga, Vila Prudente e Tatuapé. O percurso tinha cerca de 97,5 quilômetros, em uma viagem completa que poderia chegar a mais de 7 horas, principalmente devido aos congestionamentos e à ausência de corredores exclusivos. Ao longo dos anos, a linha utilizou diversos modelos de ônibus pela CMTC. Apesar da proposta pioneira, a operação enfrentava dificuldades, pois qualquer atraso afetava todo o percurso, comprometendo a regularidade do serviço e elevando os custos operacionais. Com a reorganização do transporte municipal, com a implantação do sistema interligado da SP Trans,
a cidade passou a priorizar linhas menores e integração por terminais, corredores exclusivos e conexão com os metrô. Corredores exclusivos e conexão com o metrô e o trem. Nesse novo modelo, a linha 222T foi descontinuada, mas permaneceu como um marco da história do transporte público paulistano por antecipar o conceito das atuais linhas perimetrais, que conectam bairros da cidade sem a necessidade de passar pela região central. Bom, algumas pessoas me procuraram nesses últimos dias para querer saber a minha singela opinião sobre os últimos lançamentos que a gente teve aí no segmento de transportes aqui no Brasil, né? Feito pelas montadoras aqui do nosso país. E eu vou dar aqui um breve comentário sobre cada modelo aí e uma opinião do que eu achei esteticamente de cada um, né? Já que tantos pediram, vamos lá. Bom, começando aqui então com os lançamentos da Comil, né? Neste ano a Comil trouxe os novos Campione 330 e o novo Versatile V4. E assim, analisando esteticamente, são dois modelos que não mudaram muito, né? A Comil fez apenas algumas pequenas atualizações, algumas pequenas mudanças, como ela tem feito nos últimos anos, né? Com os demais modelos da marca, né? Da linha Invictus. E com o Campione e com o Versatile não seria diferente. Eu particularmente achei esses dois modelos, eu não falo assim bonitos, mas são agradáveis, não chega a ser esteticamente feio. Mas eu particularmente, né, trazendo aqui a minha opinião para vocês, esperava um pouco mais, falando esteticamente. Estruturalmente, né, e falando até de conforto aí, só, digamos assim, na prática pra gente analisar. Mas visualmente, eu esperava um pouco mais, opinião minha e sincera. Mas são dois modelos muito bacanas e que a gente viu nas renovações de frotas, né? Estão arrebentando nas vendas, principalmente o Versatile V4. Agora falando da Buscar, a fabricante lá de Joinville lançou o novo panorâmico LD 410, né? Um dos lançamentos mais esperados do mercado. E sobre a linha panorâmico eu não tenho muito o que falar porque eu já comentei dela aqui no canal, né? Quando lançou o VistaBus 345, 365 e o Panorâmico DD, eu já dei a minha opinião sobre a questão do design desses carros, né? No começo, quando lançaram esses carros, eu até achava estranho. De fato, a Buscar inovou bastante com esses ônibus, né? E pessoalmente são modelos muito bonitos, cara. São modelos muito diferenciados e que caiu no gosto aí de várias empresas do país e também da América Latina, né? E com o panorâmico LD não vai ser diferente, né? Pode ter certeza que, falando em renovação de frota, o Grupo Comport vai cair em peso, trazendo esse modelo aí para Piracicabana, Penha e União, por exemplo. É um modelo bacana, muito bonito, muito bem acabado, já viajei de panorâmico, excelente o ônibus, não tenho o que reclamar. A poltrona é excelente, o acabamento do carro é muito bom. É um ônibus que a Buscar caprichou, é uma geração que a Buscar está caprichando, e que a gente só tem a rasgar elogios a respeito dela. E com o panorâmico LD não vai ser diferente. Modelo muito bem feito, muito bonito, muito bacana e que vai vender bastante aí no segmento rodoviário. E agora é aguardar, né, pelos novos Elbus, né, a linha de fretamento da Buscar aí, 320, 340 e o FT. Quem sabe? Agora no segmento de urbanos, a gente teve o lançamento aí do novo Bepobus Citar, o Citar 2, né, o New Citar. Assim, esteticamente, também é um modelo que me agrada, eu acho ele bonito, só que deram uma marcopolizada nele, né? Essas lanternas aí dianteira e traseira do novo Citar, querendo ou não, lembra bastante o Torino e o finado New Mega, né? Da Neobus. Esteticamente, vendo o carro como um todo, também só na prática pra gente ver se é um carro confortável, um carro bem acabado, mas esteticamente, bonito. Né? Assim como os da Comil, eu esperava um pouquinho mais quando a Bepobus lançasse alguma coisa nova, mas é um modelo também que, quem sabe aí caia nas graças dos empresários, né? Não cair nas graças, né? Mas que consiga algumas vendas, né? Vai ser difícil bater com as grandes, mas correndo ali por fora, né? É bom ter sempre uma segunda via aí pro mercado nacional, né? Eu gostava mais da geração anterior do Citar, eu achava ela mais bonita e eu achava uma geração diferenciada.
tanto quando se fala de carroceria, tanto quando se fala de acabamento. Gostava bastante daquele jogo de lanternas traseira, aquela dianteira toda diferenciada, mas mudanças estão aí, né? E já que o pessoal lá decidiu atualizar, não deixou de ser um modelo bonito, ele continua bonito, mas eu esperava mais particularmente. E, para finalizar aqui esse direto ao ponto, o Mascarello Horizon, né, que aí não tenho o que comentar. Eu acho que é uma unanimidade que esse modelo é, nos últimos anos, o melhor lançamento que a Mascarello já fez, né? Convenhamos. Modelo muito bonito, parece ônibus até importado, não parece que é um veículo nacional, ficou muito legal ele. Gostaria muito de conhecer esse ônibus pessoalmente, porque ele é diferente dos outros, né? Diferente de Active, diferente do E-Millennium, né? Porque se você for ver, a Caio e a Marco Polo fizeram uma reciclagem de modelos que ela já tem no mercado, para o segmento de elétricos. Agora que a Caio resolveu trazer uma coisinha um pouquinho diferenciada com aquele Millennium BRT elétrico, mas que ainda nem chegou a aparecer muito aqui no nosso canal, né? A gente só anunciou o lançamento dele. E a Mascarello aí trouxe uma coisa totalmente diferenciada, né? Ela não foi lá e pegou as peças do Gran Metro, do Gran Via e trouxe para esse modelo elétrico. Pelo contrário, ela foi lá e lançou algo totalmente novo. Eu particularmente não esperava um lançamento desse porte e desse cacife vindo da Mascarello. Tomara, Deus queira que sim, e eu tô na torcida para que esse modelo venda bastante e bata de frente com os demais concorrentes. É isso. Para quem queria ouvir a minha opinião, é isso que eu acho aí dos novos lançamentos feitos pelas montadoras aqui no Brasil neste ano de 2026. Bom, assim nós terminamos mais esta edição do nosso Jornal do Ônibus, edição da tarde. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Uma boa tarde para você e até a próxima. A gente se vê.